Boa tarde. Nesta tarde eu venho trazer uma palavra do Senhor para o nosso coração, que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos orar aqui a partir do versículo 9, nós vamos estar fazendo uma leitura. Amém? Que diz assim: a oração e o voto de Ana. Após ter comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Levantando-se Ana e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua serva e de mim te lembrares e dar da tua serva te não esquecer, lhe darei um filho varão ao Senhor e darei todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Aqui fala de Ana. Ana orando, pedindo um filho. Ana era casada com Eucana. Eucana tinha Ana e a Penina de esposa. A Penina tinha muitos filhos e filhas. A Ana não tinha nenhum. Então o sonho dela era ser mãe. Então ela orava pedindo um filho para o Senhor, né? Só que Ana aqui, ela orava, né? Ela orava com uma amargura de alma e chorando ao Senhor abundantemente. Então, às vezes as pessoas acham que está chorando diante de Deus, Deus vai ficar com dó e vai resolver o problema dela. Então, ela começa a chorar com amargura de alma, com raiva no coração, com tristeza, alguma coisa que está com o coração atribulado, né? Então Ana aqui orou ao Senhor pedindo um filho, né? Chorando. Assim como muita gente entra na presença de Deus, chora, né? E reclama, não, nem parece uma oração, parece mais uma reclamação. Começa a falar um monte de coisa, falando, né, que está sofrendo, que Deus não está vendo. Deus está vendo. Que Deus não está ouvindo a oração. Deus está ouvindo, Deus não é surdo. Deus está ouvindo a oração, Deus está vendo. Só que há coisa na nossa vida que é nós que tem que fazer, não é Deus. Não é porque Deus é Deus do impossível, é soberano, que Ele tem que fazer tudo por nós. Não. Nós temos que se levantar também, né? E ir em frente, né? E fazer a nossa parte também, né? E aqui a Ana fez um voto com Deus, né? E aí falou para Deus, se Deus desse um filho, ela ia dar para Deus para servir ao Senhor, né? E, né? Então, muitas pessoas andam fazendo voto na hora do desespero, na hora da angústia, na hora da tribulação e esquece de cumprir o voto que fez com Deus. Promete muita coisa para Deus e não faz nada para Deus. Esquece. Na hora da angústia, na hora da aflição, na hora da luta, promete as coisas para Deus. Aí as coisas começam a melhorar, vamos falar, entrar no eixo, começa a tempestade a acalmar, né? O mar que já era bem bravo, começa a se amansar, então as ondas que era bem alta começa a baixar e a pessoa esquece de fazer o voto com Deus, né? Porque ela fez o voto, ela prometeu para Deus. Só que ela, na hora das coisas se acalma, melhora, ela não paga o que ela fez. Ela não paga para Deus os votos. Você esquece, mas Deus não esquece dos votos, não.
Tá lá na listinha dele, no dia do acerto lá, você vai ver seus votos que tá lá, que você fez e não cumpriu, né? Então, nessa época aqui, as pessoas faziam sacrifício. Nós estamos estudando aqui o Antigo Testamento, onde Jesus ainda não tinha vindo e morrido por nós. Então, aqui as pessoas faziam voto, faziam sacrifício para Deus. E hoje, nós não precisamos estar fazendo voto e nem fazendo sacrifício para Deus, porque Jesus Cristo já foi o sacrifício. Já foi o sacrifício, Jesus, né? Jesus Cristo já foi o sacrifício feito por nós. Deus não pede nada para nós que vivemos prometendo as coisas para Deus, querendo fazer com Deus uma barganha, trocando as coisas. O Senhor me dá isso, eu te dou isso. Deus não precisa nada seu, nada. Não precisa de nada seu. Mas se você falar, pelo menos tenha a honra de cumprir, né? Tenha a honra de cumprir. Então, aqui, nessa época, as pessoas faziam voto, faziam sacrifício. No nosso tempo, o sacrifício foi Jesus que veio e morreu por nós. Amém? Então, nós não precisamos estar fazendo voto nem sacrifício. Deus só quer obediência, só. Seja obediente naquilo que Deus falar com você, para você fazer. Seja obediente só e faça o que Deus que Deus está pedindo para você fazer. É isso que Deus quer, a obediência. Deus não quer sacrifício. Deus não quer que você se sacrifica, né? E que você vote e depois não cumpra, né? Então, aqui aqui não vou ler mais porque é muito longo. E Ana, né? Quando ela estava lá orando, né? E o profeta passou e viu ela orando lá, que não saía som da boca dela, só movimentava os lábios só. De tanta tristeza que tinha aquela mulher, que ela não conseguia orar, ela só movimentava os lábios. E o profeta achou que ela estava embriagada, né? E ela falou que não, que ela estava orando ali, que ela estava atribulada, com amargura na alma, né? E não estava conseguindo orar, né? O profeta profetizou na vida dela, o sacerdote profetizou na vida dela, mandou ela se levantar e ir, né? E que Deus ia conceder, né, a petição dela. E isso que aconteceu. Deus ouviu. Quando ela se levantou, quando ela foi comer, quando ela foi adorar a Deus, tirou a tristeza do coração, a amargura da alma, ela, né, foi embora para casa dela com o esposo dela. Ela se deitou com o esposo dela e Deus se lembrou dela e ela concedeu um filho chamado Samuel. E ela fez o que ela votou, ela cumpriu. Ela esperou o menino desmamar e levou lá para o sacerdote. Para o sacerdote, né, instruir ele, né, para ele servir ao Senhor. E ela cumpriu. E Deus deu essa benção para ela. Só que Ana não teve só o Samuel. Depois Ana teve 7 filhos. 7 filhos, né? Então, quando as pessoas votam e cumprem, né? Então, até aquilo que ela não pediu, Deus dá para ela. Porque Deus sabe nossa necessidade, sabe o que nós precisamos, né? Ela votou, falou que ia dar o filho dela e deu o Samuel. E depois deu mais 7 filhos para Ana. Amém? Então, quando a gente cumpre o que a gente fala para Deus, Deus também, Ele não dá só uma bênção. Quando Ele abre a janela do céu, as bênçãos são derramadas. Amém? E a janela, ela é aberta para o lado de dentro. Só Deus pode abrir. Então, quando Deus abre a janela, Ele derrama as bênçãos sem medida sobre a nossa vida. Que nós não venha ficar querendo fazer votos, sacrifício, e depois que quando as coisas melhoram, não cumpra. Não cumpre, esquece, abandona. Só que Deus não esquece que você promete. Por que muita gente põe no carro, põe no status, põe em um monte de lugar? Deus é fiel. Deus é fiel.
Quem não é fiel são os seres humanos, as pessoas que não é fiel, que promete e não faz, promete as coisas e não cumpre. E Deus, quando Ele fala, promete, Ele cumpre. Deus é fiel. O ser humano que não é fiel, as pessoas que não é fiel. Isso a gente já sabe. Não precisa ninguém estar falando que Deus é fiel. Deus é fiel, Ele não mente. O que Ele fala, Ele cumpre. Mas o ser humano não é fiel. O que ele fala, muitas vezes não cumpre, não faz. Principalmente quando as coisas estão boas, estão saindo perfeitas, esquece. Mas Deus não esquece. Amém? Essa é a palavra nesta tarde, né? Que nós oramos aqui, nós lemos aqui, né? A oração do voto de Ana, 9 até o 11. Que nós possamos fazer, né? Que nós possamos ser obedientes a Deus. Isso que Deus quer, obediência. O que Deus está pedindo para você que você ainda não fez até hoje? Já esqueceu? Que você prometeu e não cumpriu. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós entramos em oração nesta hora na Tua presença, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, nos lembrar daquilo que a gente prometeu para o Senhor e nós não cumprimos, Senhor. Que o Senhor perdoa, Pai. Perdoa as nossas faltas, nossas falhas. Perdoa as nossas omissões. Perdoa, Senhor, nossos pecados consciente e inconscientemente. Perdoa o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir. Perdoa, Senhor, os nossos votos feitos e não cumpridos, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, nesta tarde, Pai, abençoar cada uma dessas pessoas que vão ouvir, ver esse vídeo, Senhor, que elas possam ser, Pai, tocadas pelo Teu poder, pela Tua palavra, porque a Tua palavra diz, conhecer a verdade vos libertará. Que a verdade, Senhor, possa sim, Pai, possa vir sobre a nossa vida, que a Tua palavra, Senhor, possa confrontar os nossos erros, nossos pecados, as nossas falhas e as nossas faltas, Senhor, para que nós possamos se tornar pessoas melhores, criaturas melhores, Senhor. Obrigado por este momento, eu agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém? Boa tarde, fique todo na paz do Senhor. Aqueles que vão ler, que vão ver esse vídeo lá no YouTube, né? Dá lá seu like lá para esse vídeo mais pessoas, para as pessoas possam ver. Se você quiser inscrever nesse canal que é meu, né? Seja bem-vindo em nome de Jesus, seja abençoado e fique todos na paz no nome de Jesus. Amém?